Olha, eu falando bom dia, bem-vindos ao Pode Crer. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a hora que você ligar esse episódio especial, convidado especial que eu já conto para vocês. Eu estou ao lado do Esdras Santana, meu amigo. Estamos aqui para mais uma batalha. Sempre é muito bom estar conversando com pessoas novas e hoje vou dizer que essa para mim é muito nova. Eu conheço ela pelo nome só e mais nada. Quem sabe a gente vai sair daqui hoje se conhecer muito melhor. E você que está ouvindo vai conhecer a experiência dela como empreendedora, que eu tenho certeza que deve ser muito grande. É verdade. E eu quero começar esse episódio falando para vocês que vocês podem ser parceiros. Você quer ajudar a gente a propagar o Evangelho de Deus, sendo uma voz na vida de cristãos empreendedores e de pessoas que ainda não são cristãs também, para alcançar muita gente. Você pode ser parceiro aqui com a gente. E hoje quem está nos patrocinando é um grupo maravilhoso aqui de Ribeirão, sediado aqui, que é referência em infraestrutura e tecnologia, é o grupo Rebrasilis. Eles têm um forte compromisso com a inovação e com a transformação social. Ao longo do tempo, eles vêm ampliando a atuação deles e em diversos segmentos, incluindo industrialização, serviços pedagógicos e logística. E o foco é sempre a busca por soluções que gerem impacto positivo na sociedade. Dentro desse cenário, o destaque é a Moviplan, única fabricante nacional de lousas digitais que vem revolucionando a educação no Brasil. Nosso parceiro por aqui. É isso aí. Você quiser patrocinar esse nosso trabalho do CRI, você também pode entrar em contato lá no direct do Instagram, fala com o Celso vai te dar todos os detalhes. Liz Trazeio, linda por fora, repleta de experiência, maturidade, pelo que eu vi, um know-how, mais de 25 anos de desenvolvimento de líderes. Uau! É isso aí. Executiva, mentora de executivos. É um prazer estar recebendo você aqui, viu? Prazer é meu. Claro. Uma grande honra estar aqui com vocês. Eu espero que esse bate-papo seja tão rico para as pessoas quanto vai ser para mim e espero que seja para vocês também. Muita contribuição. Legal. Li, que um prazer ter você aqui. Quem trouxe o seu nome para nós, quando nos indicou, ele falou assim, pô, conversa com ela que vocês vão aprender bastante. Quem ouvir vai aprender bastante também. Olha, que responsabilidade. E nada mais, nada menos que o nosso pastor, o Wilson Maia, né? Ele que, com certeza, vislumbrou algo que poderia sair dessa mesa aqui hoje. Amém. E se ele vislumbrou, a gente tem certeza que vai, né? Espero que sim. Oli, conta para nós, como é que você conheceu Jesus? A minha trajetória com Jesus é bem interessante, assim, né? Eu sempre tive Deus de forma muito presente, muito forte no meu coração, né? Isso, sempre tive uma relação muito forte com Deus. Mas eu não tinha intimidade com Deus como eu desenvolvi, acho que nos últimos, nem 2 anos para cá. Eu posso te dizer que nos últimos 6 meses desse ano é quando as coisas se tornaram realmente muito fortes. Então, eu sempre tive uma relação muito próxima com Deus, mas eu nunca tive nenhuma religião, né, muito definida. Eu me definia como uma espiritualista. E as coisas até que funcionavam. No meu campo de consciência. E aí, de um tempo para cá, o meu marido que teve essa busca e falou, amor, eu preciso estar num ambiente para eu entender o que é esse Deus que você fala e que as pessoas falam. Porque se eu não estiver inserido num ambiente, eu não vou ter a facilidade, eu não vou conseguir me conectar. Por característica, né, de ser uma pessoa, às vezes, mais racional, tem um lado mais racional e lógico, né? E aí, através dessa busca, através dessa necessidade dele, nós tivemos algumas buscas e conhecemos uma célula. Nós entramos primeiro por uma célula, e não era uma célula da Igreja Voz. Tá ok. E aí nós conhecemos... Mas era uma célula que falava do Evangelho. Que falava do Evangelho. E foi muito especial. A gente não está falando de igreja, né? Exatamente. E aquela célula, ela não tinha uma placa de igreja. E assim, nós somos muito gratos a eles, porque foi
assim, foi através daquela experiência, da forma que aquela experiência se apresentava para nós, por ser uma pessoa da nossa idade, né, por ser um advogado, a forma que ele falava desalienou a nossa cabeça. Isso. Desalienou. Pô, que palavra legal. E aí, meu marido foi se conectando com aquela experiência. Eu tenho uma sensibilidade importante, assim, né? Então, quando eu sinto... Eu não sabia que era a presença do Espírito Santo antes. Certo. Mas quando eu sentia essa Uma emoção, paz, né? eu sempre me sensibilizava, me emocionava, chorava. Então, eu sempre tive isso muito forte. E aí, naquela célula, nós fomos começando a ter experiências muito ímpares, assim, com Deus. Passado um tempo, nós tivemos, né, porque aí quando nós começamos a nos posicionar como convertidos, conhecendo a palavra, sendo orientados pela Bíblia, nós começamos a falar sobre isso. Outros amigos que eram cristãos evangélicos... Foram se contagiando. Não, e eles primeiro foram se conectando e falaram, não, então você precisa conhecer a Igreja Voz. Uau! E foi assim, através de um vizinho nosso. Hoje ele não Que é mais legal. vizinho, mas nós estaremos juntos na semana que vem. Ele mora em São Paulo agora. Através do convite deles, nós conhecemos a Igreja Voz. E eles falaram, não, nós vamos Quem passar na que é sua o casa. vizinho? O Rodrigo e a Elaine. Ah, Eles se mudaram para Alphaville, agora São Paulo. sim. E eles falaram, não, vamos lá conhecer e nós vamos pegar vocês. A primeira vez que nós fomos, eles fizeram questão de nos pegar, né? Para não ter risco de você ter um Sim. bom motivo para não ir. Escapar. E aí nós fomos até a igreja com eles. E assim, no primeiro louvor, eu já caí em prantos. Eu já senti a presença do Espírito Santo ali. E eu me emocionava muito, assim. Eu sentia que eu estava sendo tocada. Eu sentia a presença do Espírito Santo. Como é que se chama seu marido? Leandro. E o Leandro estava junto. O Leandro junto. E foi muito emocionante, assim, o meu tempo, né? E cada pessoa tem o seu tempo. Foi diferente do dele. Ele até conta no testemunho dele sobre isso, que... O dele não foi de impacto, assim, de primeira. Não. E ele até fala, eu vou falar porque é uma fala dele, né? Claro. Que ele fala, eu até vou na igreja, mas eu não vou me batizar. Ele falava. Como se fosse, assim, algo que iria matá-lo. É. Na verdade, iria Na matá-lo. verdade, perfeito. O velho homem ia ficar ali. Verdade. E demorou quanto tempo? Curiosidade. Nós começamos, eu acho que... Para se batizar. Nos batizamos em março. E eu acho que foi pelo menos uns 8, 9 meses. 8, 9 meses, você vê. Mas nós estamos falando de uma linha do tempo aí de 6 meses, né? Tudo muito rápido. Muito rápido. Sabe? Você é nascido em Ribeirão Em Preto? Ribeirão. Você é Ribeirão Pretano. Eu sou Ribeirão A gente é Pretano. o pé vermelho. Calcanhar vermelho. Isso aí, que legal. E aí, assim, nessa experiência, né, muito intensa com Jesus, eu comecei a entender e a aprender como é desenvolver intimidade com Deus. Porque a Bíblia na minha casa, ela era visitada eventualmente, e ela era uma Bíblia bonita de enfeite, que eventualmente ela era visitada ali, o Salmo 91, que minha mãe sempre me ensinou. Abria ali a Bíblia numa experiência, falando com Deus, pedindo uma orientação, mas era muito pontual. E depois, que não foi também de imediato, né, as experiências na igreja, elas foram sendo, nos tocando de dentro para fora. Então, cada vez que eu ia no culto, era sempre uma palavra muito assertiva, muito orientada. De fato, né, a palavra do pastor, ela é muito orientada né, a pregação do pastor é muito orientada na palavra. Então, isso nos dá muita segurança do ambiente que nós estamos. Né? Não tem achismo, não tem devaneios, não tem excessos, né? E isso é muito importante para nós Não nos tem sentirmos. vaidades. Não tem vaidade. Que hoje é muito difícil. Você percebe que eu vou fazer um comentário peculiar que eu sempre reparo, não, eu sempre me atento a isso, né? Ele sobe no púlpito, ele não se preocupa em aquecer humanamente Verdade. os espectadores. Vocês percebem isso? Sim. Eu por ser muito tempo no evangelho, então visito muitas igrejas, por ser pastor também. Então vocês têm sempre aquele olhar mais... Técnico, né? Pode ser. E eu percebo quando ele sobe com aquele celularzinho na mão, assim, a Bíblia na mão, coloca ali, e ele já fala... Tudo bem com vocês? Bom dia. Já abre a palavra e começa a ministrar. Quando você olha para isso, você fala, não tem vaidade, não tem humanidade. É Deus falando com ele.
E entendam vocês, isso custa um preço caríssimo para ele. Mas olha aí, o efeito. É uma busca que mas olha o reflete lá na efeito. palavra. O né? efeito é ideia. grande, né? Isso custa eu tô falando por mim, tá? Né? Até me desculpe, pastor, se eu estiver invadindo um pouco aí a sua vida pastoral, mas eu tenho certeza que custa caríssimo para ele. Custa um preço caríssimo, porque quando ele abre a boca, Deus fala, sem nenhuma humanidade, sem nenhum artifício, nenhum aquecimento. É Deus falando. É um download, né? É um download, né? É bem isso Vocês me mesmo. entendem isso? Sim, Completamente. Me vem a referência. E dele. ouvindo você falar, e Lembra todo mundo isso, que né? fala isso, lembra isso. Então, assim, na Igreja Voz, nós temos palavra que vem do céu, como o maná que ia para o povo de Israel. O próprio Jesus, né, buscava o Pai, né? Exato. Nos momentos ali que ele ia ser usado. Então, E toca, né, Li? E toca muito. E essa experiência, eu posso falar aqui, porque eu já falei isso para ele por mensagem, já falei para o pastor aqui Wilson. você pode falar o que você quiser. Eu falava assim, eu olhava para o pastor e eu falava isso para o meu marido, eu falava, só vejo amor. Eu só vejo amor na imagem do pastor, sem vaidade, sem ego, um transbordo de Deus, assim. E aí eu olhava para ele, sabe, uma imagem que transcende amor e doçura? Sim. E aí eu falava, né, para ele, nós entramos de forma muito intencional. Eu sou muito intencional em tudo que eu faço. E quando nós decidimos, então, nos tornarmos cristãos, evangélicos e nos convertermos à palavra, eu falei para o meu marido, nós vamos fazer direito. E eu nem sabia, né, assim, que ele estava intencionado a não se batizar. Mas Sim. eu sabia porque ele tinha falado isso. O batismo, do fazer direito, o batismo é consequência. É consequência. E aí eu falei, bom, eu vou fazer do jeito que eu sei fazer, né? Eu vou estudar, eu vou imergir, eu vou me entregar. E assim foi. Nós entramos na igreja e eu sou a louca do curso, né? Então, assim, se você falar que tem um curso, eu quero fazer, vou fazer. Como eu sempre Já fiz isso na conheceu o minha pastor vida. Paulo? Já conheci o pastor Paulo. Pastora Silvana? Silvana, já a Juliana. Fui fazer, já fiz 2, 3 veredas, casados para sempre, raízes, já fomos... E seu marido junto? Junto, não, junto, né? Junto, Vamos, né, não amor? pode. Agora é uma vida em comunhão. Agora mais ainda. E aí, assim, tem sido uma jornada muito especial na nossa vida. Porque... E antes disso, o que você tinha do efeito de não... O que você lembra... Para quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo, pode se reconhecer para buscar isso que você buscou. O que você tinha, o que faltava, o que você não tinha, o que você tem hoje? O que era? Era em palavras práticas, Sim, assim. acho que Porque se alguém falar de um vazio, beleza, não, mas o que era? De forma tangível, né? Real. Eu e meu marido, nós tínhamos uma busca... muito grande, acho que o principal fato, por isso que acho que tudo que eu vivo hoje é muito em função do vazio dele. Quando ele falava, eu quero entender que Deus é esse, é porque eu sempre tive uma relação com Deus muito forte. Mas na nossa relação como casal, ele estava num vazio. De carreira, de profissão, de não enxergar qual era o propósito dele. E a minha motivação era ser o instrumento de pegar nas mãos e ir juntos na direção de que levasse ele a descobrir qual era o propósito dele, qual era a mensagem dele para a vida. Então, assim, tinha uma questão... Acho que o principal, Esdra, é dizer, eu fui porque o meu marido queria encontrar um propósito. Porque, para mim, isso era tão claro. A minha meta de servir... Vamos dar uma mergulhada nisso, que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Encontrar a falta do propósito que você via nele, que ele se sentia também não ter, era ficar em casa, não saber o que fazer, Isso. O trabalho não rendia, a alegria não tinha no coração, tudo era muito difícil. Como é que é? É isso. Eu acho que isso resume bem. Essa falta de identidade Sim. que ele se encontrava não dava a ele esse
desejo, por exemplo. Eu sou apaixonada por trabalho. Eu amo trabalhar. Os lugares que eu me proponho a ir, a trabalhar, a fazer, eu sou sempre apaixonada. Eu sempre encontro propósito naquilo que eu faço. Sim. E isso reverbera na minha prosperidade financeira. Isso reverbera na forma que eu me conecto com as pessoas. É sempre assim, né? É assim. Se você não tem essa energia para fazer, para buscar, não vai reverberar em lugar nenhum. Exato. Não vai reverberar dentro de casa. Exatamente. Aí começa a crise do casamento, a crise do pai e filho, crise da família, porque não reverbera, porque não tem aquele... Não tem conexão. Não tem. Porque as coisas não têm significado, né? E tem que ter. E sabe que eu poderia resumir desta forma mesmo. Estava havendo um desalinhamento como casal em relação às perspectivas futuras da vida. Porque a forma que eu conduzo, que eu sou, me traz um universo de oportunidades das quais ele não estava conseguindo... Aí desencaixou. E aí começou a desencaixar. E eu falava muito isso, amor, a gente precisa buscar algo que nos alinhe novamente. Que legal. E esse algo era Jesus, não tinha outro caminho. Porque as terapias já vinham sendo feitas há muito tempo e são maravilhosas. E eu faço terapia desde 19 anos de idade. Isso. Mas pelo caminho, e a gente ouviu muito isso na célula, quando a gente começou, só Deus vai poder percorrer o caminho do extraordinário dentro de nós. Então, pelas vias convencionais, nós já tínhamos tentado de tudo. Mas para que nós pudéssemos nos alinhar e entender o que é essa minha sede de vida, sede de servir, sede de trabalhar, sede de viajar, de fazer um curso novo, de transbordar esse curso, isso, para mim, hoje, eu entendo que é a minha identidade revelada. Antes poderia ser tratada só como, nossa, super motivada. Mas não, é uma identidade ativada. Né? Então, eu tinha um desejo muito grande que ele conhecesse o que é isso, sabe? E essa foi a nossa grande motivação, de buscar Jesus para que ele conhecesse o que é ter uma identidade ativada. Dentro do ambiente espiritual, nós sabemos que o homem, à semelhança de Deus, ele foi criado, né? Deus soprou nas narinas do homem e ali nasceu o homem. Depois veio o pecado. O pecado desconectou o homem de Deus. E quando o pecado desconecta o homem de Deus, a gente para de pensar como Deus, de sentir como Deus e de caminhar como Deus. Aí a gente passa a ser homem. Então, isso que você sente, ou que você estava sentindo quando você buscou o Evangelho, era essa necessidade de voltar à sua matriz. Então, hoje, o importante a gente mostrar para os nossos amigos é que, cara, quantas pessoas não entendem essa dificuldade do homem porque elas não estão olhando para o original, o homem que era perfeito, semelhante a Deus. Então, quando você volta e recomeça buscando a Cristo, o Leandro, o que acontece? Nasceu uma nova Ali, nasceu um novo Leandro, e a vida tomou outro brilho, a vida tomou outro rumo. E aí a gente consegue pensar o seguinte, pô, vamos contagiar todo mundo que está do nosso lado. Vamos contagiar. Porque foi a melhor descoberta da nossa vida, foi transformador. Porque as pessoas hoje, às vezes, se escondem, não sei se você concorda com isso, atrás de, talvez seja forte, mas o podcast é para essas coisas, né? Falsas amizades. Sim. Tô cheio de gente do meu lado, todo final de semana. O final de semana que faltou alguém do seu lado, você tá um buraco negro. No vazio, né? Por quê? Porque as pessoas que estavam do seu lado, elas estavam só fazendo barulho. Você concorda? Perfeitamente. Aí aquelas festas estão só ecoando barulho. Não tem profundidade. Aí quando você está com Deus, não. Você pode estar no silêncio. Você pode estar na calma. Deus está ali com você, falando, emanando, né? Então, quando a gente encontra o Evangelho, a gente encontra uma nova vida. Isso é bíblico. É uma nova vida. Mas não é uma nova vida que eu um dia, como homem, já conheci. Então, quando Cristo veio, ele veio para fazer isso que ele fez no seu coração, fazer no coração do Leandro, encontrar um novo viver. E tem sido muito especial para nós, sabe? Vou compartilhar uma coisa aqui que eu nunca falei, que quando eu me converti, e ainda tenho, tá? Eu tinha muitas dúvidas, ainda tenho várias,
Eu sou uma pessoa muito questionadora e eu sou uma aprendiz da palavra. Então, é isso que eu queria falar. Nós estamos falando de quando que você se converteu? 1 ano e meio. Muito novo. Muito. Imagina uma criança de 1 ano e meio, tá papinha ainda, né? Muito nova. Então, e tem apenas 3 meses que nós fomos batizados. E realmente o batismo, porque a conversão é aceitar Jesus, né? E o batismo de lá para cá é quando as coisas começaram a acontecer numa velocidade muito grande. E eu me sinto, eu e meu marido nos sentimos muito abençoados e pela proteção espiritual que estamos recebendo. Tanto da igreja, né, do pastor Wilson, pastora Noemi, do pastor Heitor e pastora Rosana, que cuidam maravilhosamente de nós. A célula que você frequenta é do Hoje Heitor? sim. Hoje nós frequentamos a célula deles. Que linda. Mas é um cuidado muito grande, né? As pessoas que frequentam as células, como que é criado uma egrégora de cuidado, de amor, de zelo, né? Porque a gente já recebe o batismo e a mensagem: cuidado que as batalhas vão aumentar junto com o batismo. Então, quando nós estamos assim muito bem amparados, nós nos sentimos muito mais fortes e protegidos, né? E sabemos que eu tenho a quem recorrer. Se acontecer algo, opa, peraí, isso aqui tá estranho, amor, vamos orar? Vamos pedir a visita de um pastor aqui em casa? Vamos pedir a proteção? Isso é algo que a igreja evangélica nos ensinou. Aonde estamos vivendo nos ensinou. Nós, comumente... A igreja ensinou você a viver em espírito. Em espírito, em comunhão. Em comunhão. Porque quando você vive em espírito, você enxerga as coisas que os olhos naturais não enxergam. Então, só para voltar um pouco, por que quando você aceita Cristo, quando você se batiza, você começa a ter mais dificuldades no mundo espiritual contrárias? Não é que você começa, que elas já existiam, mas você não tinha essa visão. Agora você consegue enxergar pelo Espírito que, putz, isso aqui é uma artimanha do inimigo. Não, isso aqui ele quer eu preciso tomar cuidado com isso, eu preciso tomar cuidado com... Então, é o Espírito abrindo seus olhos naturais. E é tão lindo isso, porque eu vou citar um exemplo muito recente de um conflito, de uma comunicação que estava acontecendo, né, entre eu e uma outra pessoa. E o quanto que, quando nós estamos realmente entregues a Deus, entregando hoje, eu chego aqui, a gente chega orando, a gente vem caminhando orando, a gente vem dentro do carro ouvindo louvor. Está conectado o tempo todo com ele, né? No meio de uma conversa, em trocas de áudios, né, um pouco mais densos, de uma conversa muito séria. Calorosos. Calorosos, né? Discussões acaloradas. Eu paro um áudio, faço uma oração, e tem uma oração, né, que ela está sempre presente comigo, que é bem simples, porque também no decorrer a gente descobre que quando falar, mas eu não sei orar, mas orar é conversar com Deus. É muito mais simples do que você imagina. É se vulnerabilizar diante de Deus. Isso, vamos aproveitar as oportunidades e ir traçando um pouco desse entendimento com mais profundidade. Como é que você conversa com uma pessoa que você não conhece ela? Pois é. Cheio de limites, de dedos. Então, assim, né? Se a gente não procurar conhecer a Deus, a gente não vai conseguir orar. Então, tem gente que fala assim, eu não consigo orar, não sei orar. Não, peraí, primeiro, antes de orar, você precisa buscar conhecer com quem você vai falar. Então, você vai na palavra, você vai entender. Peça uma ajuda, né, como você tem feito. Procure alguém, fala, deixa eu tentar quem é Deus, o que Deus está para mim, quem sou eu. A necessidade de orar, ela vai vir automática. O meu filho fez intercâmbio, né? E o objetivo dele era falar inglês com muita fluência. E o pai dele, americano, ele me mandou um dia uma mensagem falando assim, Esdras, chama Steve. Ele falou, Esdras, o meu objetivo aqui é fazer com que o Azaf fale inglês fluentemente. Eu já formei 20 intercambistas. O Azaf é o 21º. Eu falei, beleza, Steve, por que você está falando isso? Fala, porque eu não vou me preocupar com a escola. Ele se vira na escola, na Belpre, lá em Ohio, ele se vira. Eu vou me preocupar com que ele fale inglês. Ponto. O que isso levou ao entendimento e um aprendizado? O Azaf tinha 11 anos de cultura inglesa. Gente, nada contra as escolas de inglês, mas veja bem, 11 anos de cultura inglesa, chegou lá e falou, pai,
Quando o Steve me pegou no aeroporto, eu não conseguia entender o que ele estava falando. O Steve caminhou para a casa dele e passou-se 3 meses. O Azaf falou, pai, nos primeiros 3 meses era dor de cabeça. Eu ia para a escola, eu ficava 5, 6 horas na escola, né? O ambiente acadêmico dos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, porque é um ensino um pouco mais longo, às 3 da tarde, das 3 da tarde vai pro esporte. E ele falou, pai, eu fiquei assim, com dor de cabeça. Porém, insistentemente, e não pode deixar de abrir uma aspas, no meio do processo o Steve de novo me chama e fala, eu vou tirar o celular do Azaf, avise a Rê, porque o Azaf está falando em português com os amigos do Brasil e ele não vai aprender o inglês. Tirou o celular do Azaf e falei, Steve, você está a 9.000 quilômetros de distância, eu não tenho como mandar, manda aí. De novo, falar inglês com fluência. 3 meses, o Azaf me conta, depois que voltou do intercâmbio, que ele falou, pai, eu comecei a sonhar em inglês. E eu falei, Azaf, pai, aí eu acordava de manhã, eu dormia no subsolo, né? Nos Estados Unidos tem sempre aqueles quartos no subsolo. Quando eu ia subindo a escada, eu já via o Steve e a Linda falando em inglês no café da manhã, blá, blá, blá. Eu não entendia, eu já subia no começo. Depois dos 3 meses, eu lá do meu quarto já estava ouvindo eles falarem e eu já estava entendendo tudo que estava acontecendo. Então, automatizou. É assim com Porque Jesus. isso, eu estou contando essa história para ver se a gente materializa algo que tem que ser com Cristo. Cara, se a gente não tiver intimidade, se a gente não cortar a relação com o mundo, você está me entendendo? Sim. Eu não estou falando de, pelo amor de Deus, não é segregação, não. Estou falando é cortar a relação com o mundo espiritual. Viver Cristo de verdade, a gente não vai entrar no automático espiritual. Faz sentido para vocês? Total, essa analogia, na verdade é uma história real, né? Que é, quando eu estava subindo, eu já ouvia e já compreendia, mesmo com a distância. Não, eu já sei Olha que vai isso. ter ovo, eu já sei que não vai ter, eu já sei que acabou o pão. Ele já lá estava escutando, Linda, cadê o pão? Acabou o pão. Linda, já fez café? No começo ele não entendia nada, ele chegava na mesa e ele estava para entender o que estava acontecendo. Depois ele falou que já estava lá de baixo sabendo, puta, hoje tem pão, hoje não tem pão, hoje tem leite, não tem leite, tá quente, tá frio, eles estão bravos, hoje eles estão bravos, estão discutindo, não estão discutindo, qual que é o tema, já estava falando da agenda da tarde, lá de baixo ele já estava entendendo. Que é essa conexão que você está hoje em dia, que num ponto de uma discussão acalorada, você na hora já fala, já corta o processo, né? Porque tá E é exatamente junto. isso que eu faço. E isso está muito forte na minha memória, porque é uma coisa muito recente. Né? Antes de eu mandar o próximo áudio, só veio assim, ó, calma, porque isso é ego. Virou automático, você entendeu? Na hora, vem a palavra. Virou automático, tipo assim, já estava depois dos 3 meses, ou seja, já estava depois de um ano e meio. Tipo assim, no Senhor, né? intimidade. Calma que vai dar certo. Eu já estou entendendo o mundo espiritual. Isso. Já estou entendendo o mundo espiritual. E a hora que vem uma mensagem dessa, o áudio que eu mandei já foi orientado para a pessoa voltar para aquele lugar onde nós já tivemos sem o ego. E aí eu fiz exatamente isso. Peguei um áudio antigo, mandei e falei, olha, aqui essa era a forma que nós nos comunicávamos. Aqui tinha a presença de Deus. Quando eu mando isso e faço uma oração antes de mandar, e é assim mesmo, Senhor, se tiver alguma brecha, se através de alguma brecha o inimigo possa ter entrado nessa discussão, possa estar fazendo valer a presença dele através de nós, deixando a nossa conversa mais envaidecida, que seja quebrada, cancelada agora, em nome de Jesus. É na hora, e mando o áudio de outra forma. Isso tem sido, assim, natural na minha vida. E é isso que eu tenho falado, hora antes. Às vezes a pessoa, é lógico, né? Eu posso falar isso só com meu marido, senão a gente fica alienado. Mas, às vezes a pessoa fala alguma coisa, eu falo, hora antes, vamos orar agora. Então, fazer oração, que é estar, né, com Jesus, estar na presença dele, vulnerabilizar. Uma coisa que nós começamos a fazer no começo, quando nós não sabíamos como é orar, pede para Deus, Senhor, eu não sei como fazer essa oração.
Me ensina Puxa, isso a é orar muito para legal. ti. Me ensina como conduzir uma oração. Eu não sei. Vamos repetir isso. Como é que você faz, Senhor? Senhor, Eu não sei. como orar. É tipo assim, Senhor, eu não sei desse tema, me ajuda aí. Me ajuda. Eu não estudei ele ainda. Senhor, só que a hora que você se vulnerabiliza e se coloca despido de vaidade de ego perante Jesus, ele coloca as palavras na sua boca, imediatamente após você dizer que você não sabia fazer aquilo. Porque diante dele, quando a gente se vulnerabiliza, ele vai conduzir tua vida. Então, eu lembro que eu te falava, Senhor, eu não sei o que pedir agora para o Senhor em oração. Coloca na minha boca as palavras, traga para mim, eu estou com uma angústia, pronto, já vem. Eu estou com uma angústia no meu coração em relação a uma decisão que eu tenho que tomar, Senhor, mas eu estava dizendo que eu não sabia orar, ó. Então eu peço a Ti, Senhor. Mas primeiro você pediu a dependência. Senhor, me ajuda, eu não sei ensinar, me ensinei. Perfeito, a dependência. A dependência. A dependência. Então isso nos ensinou muito, né? E hoje, assim, é muito lindo ver o meu marido assumindo, né, esse lugar de sacerdote da casa, puxando a oração, né? Nós temos agora uma nova rotina, uma nova disciplina, que é ter o horário da oração, né? Não ter aquela coisa de, vamos orar de manhã. Não, de manhã que horas? Porque para sair para treinar, a gente vai no horário cravado, porque o personal está lá esperando, não é? Então, qual é o horário de Jesus? Qual é o horário da nossa oração? Não é de manhã. Então, isso é um hábito novo que Isso mudou sua vida. Tá mudado nossa vida constantemente. Eu ia te perguntar, como que ele tá, já que foi um anseio que E ela outra viu coisa, ali da pega necessidade dele, eu quero né? ver uma foto dele, porque eu gosto de materializar. Você tá falando mostrar. meu marido, eu tô chamando ele de Leandro, eu não conheço a fisionomia dele. Vou te Vamos dar uma mostrar. olhada aí. Fala aí, Mayra. Ali, se ele mudou, se realmente as angústias, as aflições, aquela sede que ele tava, né, da falta do propósito, se isso mudou, tem mudado. Muito. Ó, esse é o meu marido. Casal Já lindo. lembrei dele, já vi ele na igreja. Casal lindo. Muito bom. E isso mudou muito e tem mudado muito nossas vidas. O Leandro, eu sempre falei isso para ele, né? Deixa eu só fazer uma aspas aqui. É importante isso que eu fiz aqui agora para a gente lembrar o seguinte: a gente não conversa aqui só com quem a gente conhece, não. A gente conversa toda. aqui com quem Deus vai encaminhando. Então, eu vou desafiar agora um processo. Quem quiser vir conversar com a gente, vai no direct do Instagram, se candidate com o Celso, a gente vai colocar lá um filtro, vamos mostrar como é que você vai participar disso e em 1 hora você vai chegar aqui. Que legal. Você topa, Mayra? Claro. Não, porque senão a gente fica, só conversa com amigos. Não, ali eu te conheci agora, né? Pois é, Apesar de nós estarmos na mesma igreja, Sim. quando É eu uma cheguei ali, oportunidade. ainda agora, já que é bastidor, né? Eu cheguei pro Celso, quem que é? O Celso falou, é a nossa convidada de agora. Eu falei, meu Deus do céu. Não foi, Celso? Foi exatamente, cara. Mas por quê? Porque a gente tá aqui com um propósito. É O propósito isso nosso é mostrar para as pessoas os testemunhos que vão falar com aquele que está ouvindo a gente. Mas vamos voltar lá no Leandro. Como que o Leandro tá? E o Leandro, assim, eu sempre falei para ele, eu enxergo você, eu vejo você como você ainda não se vê. E depois eu entendi que eu já ouvia pelos olhos de Jesus, né? Que e é uma lindo. coisa que eu enxergo a potência dele, eu enxergo a capacidade dele. E eu tenho convicção, isso já vem acontecendo na nossa vida, o quanto Deus está ativando a identidade dele. Né, o quanto ele está disciplinado, buscando Jesus, buscando as amizades certas, ouvindo palavras, né, indo... Porque nessa fase tem um monte de gente que fica querendo bagunçar, né? Até tem um louvor que fala muito sobre isso, que Deus vai tirar as pessoas, vai colocar outras. Mas uma coisa que eu quero falar, que como eu sou uma pessoa mais... Eu sou bem otimista, é que Deus preparou pessoas, a partir do momento que nós nos batizamos, a avalanche de pessoas que chegaram até nós, felizes, nos parabenizando, e pessoas que nos surpreenderam, porque eu nem sabia que elas eram evangélicas. Olha. E assim, aquilo foi tão forte, foi uma acolhida tão grande, foram tantas confirmações de Deus, e assim a gente vai se aproximando dessas pessoas. Vocês sofreram uma espécie de bullying, assim, quando se converteram ao evangelho? Nenhum. Fala, Nenhum. agora virou crente. Nenhum. Na nossa frente, não. Não, né? Nenhum. E eu
Você sabe, você sabe qual que é a diferença de que eu sou evangélico, eu sou católico. Você sabe a diferença disso? Eu sou católico, você é o seu evangélico. Por que a gente se denomina evangélico? Porque eu sigo o evangelho. E o evangelho de Cristo. De Cristo. As boas novas de Cristo. É isso. Não tem diferença. Né? A diferença é que quem se denomina católico está culturalmente atrelado à Igreja de Roma, que foi uma igreja posterior ao Evangelho de Cristo de Israel. Roma foi uma organização política, religiosa, e nada contra. Só estou explicando, porque senão parece que vira uma rixa, não tem nada a ver. E não tem. É uma igreja que saiu da mesma fonte. Não, as minhas amigas católicas, felizes porque nós nos convertemos. Em algum momento houve uma cisão e hoje o nosso papel é ajuntar tudo de novo. E foi muito bonito, assim, porque eu sou uma pessoa bem... eu sou uma pessoa posicionada. Eu sou uma pessoa que as pessoas sabem o que eu penso. Elas normalmente entendem, porque... Eu também. Se tiver que falar, fala, eu né? falo. A gente sofre por isso, sabia? Não sofre? Sim, mas assim... Eu às tudo vezes bem. me sinto assim, caramba, porque as pessoas... ser expansivos, né? Eu falo, cara, eu não sei, eu sou assim. E quando nós nos posicionamos, nós tivemos assim uma avalanche de pessoas que vieram e que tem sido muito importante, porque, por exemplo, eu tenho... Aí você descobre quem é, né? Então, assim, eu tenho pessoas que trabalham comigo. Eu apresentei ela na empresa, mas eu sabia, descobri depois que ela era evangélica. E aí, sim, começamos a ter mais intimidade, porque ela vai numa outra igreja, mas ela é evangélica há muitos anos, então eu tiro várias dúvidas com ela. Então, por exemplo, uma coisa que eu queria falar aqui. Eu tinha várias imagens em casa. E eu não tinha noção do impacto daquilo. Eu nem entendia, tá? E aí eu falava, gente, mas eu nunca coloquei essas imagens no lugar de Deus. Elas só eram umas imagens. Por exemplo, eu nunca fui devota, nunca fui mesmo, né? E aí eu falava, mas eu tenho que tirar? Tipo, é só um enfeite. Tinha umas que eram enfeite, esculpida numa madeira, sabe? E aí um dia ela falou assim, calma ali, o Espírito Santo vai falar com você, não tira agora não. Isso. Ela, assim, esta fala me deu a tranquilidade de esperar o tempo de Deus para que Ele agisse no meu coração de modo que aquilo não fosse imposto, que não fosse impositivo. Entendimento. Isso. Racional. E aí ela falou, calma, espera o Espírito Santo falar com você. Ele vai falar, o dia que ele falar com você, você vai tirar. Eita. Falou. Rapidinho. Aí falou. Pastora Noemi foi lá em casa, porque eu já tinha tirado, já tinha um mês, mas eu não sabia o que fazer. Porque o que eu achei que eu pudesse fazer não era o que era o bom fazer. Você ia doar. Sempre assim. Eu já recebi algumas sacolas também. Eu não sabia. Não de quem estava me doando, mas de quem estava assim, sinto que eu não tenho que ter isso mais em casa. Resolve pra mim, né? Não, aí E aí, assim, foi um movimento muito leve de coisas que eu achava que eu jamais iria me desapegar. E aí a gente vê a simbologia implícita em algo que você achava que não estava implícito. Não, mas eu nunca coloquei num altar. Mas eu nunca coloquei num lugar e é o peso de espiritual, Deus. né? Mas aí você fala, mas e a dificuldade que você tinha de doar isso aqui? Não tinha um altar, mas qual o lugar mais bonito da tua sala? Por que tinha uma luz de LED projetando isso aqui? E aí você vê que você está colocando imagens no lugar de Deus, em lugares especiais, importantes na sua vida, na sua casa. Então, esse foi um processo muito bonito que assim, que a gente fez agora, tem pouco tempo, né? E isso nasceu lá no Egito, né? Quando Israel estava se movimentando na saída do Êxodo, que Moisés subiu no monte para receber as tábuas e os mandamentos de Deus. O pessoal não teve paciência. Olha só. Como eles não estavam enxergando quem era o líder, faltava referência visual. Acharam que já tinha morrido, não é? Materializar algo. E ali nasceu um bezerro de ouro. Custou caríssimo, né? Porque todo mundo precisou doar alguma coisa. E aí vem, as pessoas sempre buscam uma substituição
de Deus, precisam materializar. E o nosso Deus é puro e simples, não precisa nada disso. É Muito isso. Legal. É isso. E aí, quando a gente olha para esse cenário, a gente pensa assim, Senhor, não tem que doer. Exato. O evangelho não dói. Exato. O evangelho, ele é simples. É só caminhar. Vamos lá, pra gente... O tempo, né? Esse tempo... Voa, olha isso. Ó, ali, como profissional, o que você faz, Li? Bom, começar com a minha vida aqui, né? Eu tenho um filho de 22 anos, que já mora em Buenos Aires. Legal. Segue a vida dele. Eu sou executiva de uma empresa, hoje eu sou executiva na área de marketing. Sim. Sempre trabalhei assim, eu trabalho desde os 13 anos, Sim. Comecei como babá. Sim. Hoje eu tenho 52. Uau. E estou fazendo uma transição de carreira, novamente. De novo. Eu, além de trabalhar nessa empresa, né, eu sou mentora de executivos, sempre trabalhei em companhias grandes, trabalhei numa empresa muito grande, né, de âmbito nacional. Se quiser falar o nome, pode falar. Ela chama Grupo Card, hoje ela se tornou uma multinacional, faz parte do grupo Moveaway, que é a maior distribuidora de recarga de telefonia celular da América Latina. Uau. Trabalhei 15 anos no Grupo Card, entrei lá, tinha 18 funcionários, eu saí, tinha 2.200. Nossa, que joia. Uma empresa gigante que fatura bons bilhões por ano. E ali eu fui diretora 12 anos, diretora comercial, depois fui diretora de operações, trabalhei 15, né? Então fui diretora de inovações. Eu tive a oportunidade de crescer junto com uma empresa que cresceu muito, né? E como com 12 anos como diretora comercial, eu tinha ali um headcount de 700 pessoas, 700 vendedores no Brasil. E uma das coisas que sempre foi uma premissa muito forte para mim é gente. É olhar para a gente, é ter inteligência emocional, sabedoria, discernimento para conduzir, porque era uma empresa que tinha que ter uma disseminação de cultura de forma muito clara. Né? Nós trabalhávamos com uma coisa de valor que é dinheiro. A gente vendia recarga, cada vendedor às vezes saía com 20, 30 mil reais no corpo, né, de produto. Então, a gente tinha que cheirar a integridade. Eu lembro que eu gostava que os vendedores voltavam no final da tarde, porque eu gostava de bater a mão no ombro deles nas costas enquanto eles estavam fazendo acerto, porque eu falava que ali eu estava cheirando o coração deles e sentindo a integridade, né? Porque uma operação muito sério, robusta. Né? E aqui em Ribeirão mesmo? Começou aqui, aí tomou o âmbito nacional, né? E a minha paixão sempre foi gente, né? Desenvolver pessoas e fazer pessoas alcançarem lugares que nem elas imaginavam que elas poderiam, conseguiriam. Né? E assim foi a minha trajetória. E o crescimento tem dor, né? Tem dor. Mas, e se a pessoa não tiver uma relação de confiança com você, ela desiste, porque crescer dói. Crescer dói, eu tenho uma liderança firme, né? Eu tenho uma paixão por gente, mas a minha forma de conduzir, desenvolver, ela é firme, ela é madura, ela é adulta, ela é clara. Né? Então, isso dói mais, né? Por isso que a relação de confiança tem que estar muito bem estabelecida. Porque a pessoa precisa entender que, apesar de doer, vai ser bom. Apesar de confrontar, é para o bem. E eu sempre falo, quando você achar que está doendo demais, lembra que por trás dessa condução existe um coração que quer o seu bem em um nível que você ainda não sabe. E é desse jeito mesmo que eu falava e falo com os meus liderados, sabe? Confia. E lidar com essa galera hoje, dessa geração mais nova, chamada, conhecida Z, é mais difícil isso, né? Eu sou apaixonada pela geração Z. Então, agora eu tenho temas específicos no meu Instagram falando sobre a geração XYZ. Qual que é o seu arroba? Fala aí pra galera. Li, com 2 Es, L-E-E, Estrazeio. Li Estrazeio. Depois a gente vai deixar marcado lá no podcast. É o Li da calça Li. Sei. O Li da Rita Lee. Eu gosto muito dessa geração. Meu filho é geração Z e eu tenho muito... Eu tenho um filho geração Z também. Mas eu queria que você falasse um pouco. Você gosta muito? Gosto. O que te atrai? O que me atrai é me desafiar em conseguir, através da conexão que eu tenho que gerar com essas pessoas, e me desafiar a ter sabedoria de acessar o coração e a motivação desse indivíduo, porque as motivações da geração Z são completamente diferentes das motivações da geração X e da Y. A geração Y, ela vem
com a força, a raça, a resiliência da X, mas com uma conexão maior com o propósito. Se não fizer sentido, a X também já não tem a mesma motivação. Mas a Z, ela vem com desejo, com uma sede de resultados rápidos, né? Então, a Z. E também se transforma muito rápido. Se transforma muito rápido. Mas se nós, como gestores, tivermos sabedoria e conseguirmos encaixar essas qualidades, essas características dentro de uma empresa, no lugar certo, com os estímulos certos, com as ferramentas e recursos certos, como tecnologia, IAs, a gente tem uma startup dentro de casa. Sabe, você pode ter... rápido, né? Você está lembrando, porque eu sei o que você está pensando. É muito rápido. É muito rápido, porque eles têm um DNA dessa mentalidade muito das startups, né? Então, você tem a oportunidade, e fazer isso é o que me desafia. É como enxergar dentro de, às vezes, uma empresa que é muito corporativa, muito convencional, muito conservadora, um espaço onde a gente consegue criar um ambiente favorável para a geração Z. Por quê? É uma coisa que eu falo. Se você é empresário da geração X e continuar falando... Só para tem alguns que as pessoas não sabem. A X são nascidas onde? A geração X, ela está hoje aqui com 48 até 60 anos. Tá? Então, se você é empresário que você tem 48 a 60 anos... E você tem uma empresa bem-sucedida e você não tem intenção de vender a sua empresa... Não quer fazer um M&A? Não está preparado, o seu business não é preparado para fazer um M&A, não tem intenção de vender para um amigo que quer comprar. Você precisa ter a geração Z dentro de casa e quem vai ter que resolver esse problema é você. Não é essa geração que vai mudar. A geração inteira não vai mudar para se adaptar nas empresas atuais. É o empresário individualmente que precisa se adaptar. O que você daria de conselho para esse empresário? Adaptar é muito genérico. Fala, sei lá. A prática. A forma de se adaptar é conhecer as pessoas. Então, autoconhecimento. Empresário que não se conhece, não conhece ninguém. E o se conhecer é abrir mão. Quando você se conhece, você entende o que você tem que deixar ir. Quais características que te serviram até hoje como empresário? Na minha empresa é desse jeito, pronto, acabou. Isso aí tem que morrer. É aquela história de que os consumidores e as pessoas não se conectam mais com marca, mas conectam com pessoas. Então, eu tenho uma geração lá em casa, é um Z lá em casa. Eu tenho um filho de 24 anos que também tem a mesma formação sua, ele fez PP lá na SPM. Ai, que legal. Então ele tá assim... Olha como que é, os filhos, né, gerando soluções para os pais. Eu tô me reinventando, porque ele tá me botando ele nessa... Puxa, né? Ele puxa isso. E ainda o perfil diz que dele deu autodominante, é diretor, é fora de todo o gráfico de todo mundo. Aí ele falou, pai, você tem que pegar seu Instagram, abrir, você tem que virar uma pessoa... Um influenciador. Isso, porque a nossa empresa, ela precisa de uma representação, uma imagem, porque as pessoas vão se conectar com a sua imagem, não somente com a nossa marca. É isso. Na hora que ele falou isso, a mãe dele olhou e falou, que é isso? Eu olhei pra ele e falei, meu Deus do céu. Mas a gente precisa ceder, né? E eu precisa ceder. Não é sucumbir, eu tô cedendo. É isso. Então, o conselho para o empresário é, primeiro, se conheça, porque só quando nós nos conhecemos, nós entendemos aquilo que já não serve mais para o modelo atual. Soltar essa ideia de que na minha empresa, minhas regras. Sim. Porque se você não vai vender a sua empresa, se você não vai fazer M&A, você vai precisar de um sucessor. Se não for o teu filho, porque provavelmente a maioria dos empresários da nossa geração não desenvolveram seus filhos para serem sucessores, e sim para serem herdeiros. Porque muitos deles vinham para casa com uma energia da sua empresa tão densa que não gera motivação do seu filho de ter desejo de pertencer àquela empresa. Então, muitos deles não têm filhos que querem trabalhar no seu negócio. Você só tem uma solução. Ter a geração Z, desenvolver pessoas nessa geração para que eles toquem esse negócio e que você vá para o conselho. Então, o caminho vamos pensar numa SME, numa empresa pequena para média, do empresário que está assistindo a gente e fala assim, eu tenho 50 anos, 55 e eu estou sofrendo. Entender a geração Z, não se moldar a Z. Não se moldar, entender, porque para você conseguir ter a geração Z certa dentro da sua empresa, você precisa ter clareza do que você tem que mudar como empresário, fazer uma reciclagem cultural muitas vezes dentro da sua empresa. Porque o grupo também tem que se adaptar. O grupo tem que se adaptar. Eu achei muito bacana você dizer o seguinte,
que nós, da geração X, né, não vamos mudar uma geração inteira. Então, a gente precisa, sim, entender eles. Agora, selecionar também, porque tem umas situações assim. É o que você também falou, né? Perfeito. Acerta, porque tem... Tem uma galerinha também que é difícil. Que é difícil, mas quando Mas o essa empresário... galerinha difícil tem na minha geração também. Tem isso, Ué, tem tem na todas. Z, tem Você não na tem X, vários tem- amigos Porra, tem vários que não amigos gostam que de não- trabalhar, É. que reclamam o dia inteiro. Tem, só mudou o tipo do problema, mas tem todas. Tem um amigo meu que já tá aposentando. Eu olho pra ele e falo, cara do céu, não tô entendendo. Olha, que coragem, né? Uma pessoa aposentar com 50 anos hoje, gente. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu comecei registro com 15. E eu falava assim, nossa, com 40 eu estaria aposentada, mas eu vou continuar trabalhando e viajando muito. Eu tenho 52 e estou fazendo uma nova transição de carreira. E eu queria aproveitar também a oportunidade que você me deu aí de dar também uma experiência, porque isso aqui é troca de experiência. Lógico. Né? Eu sou empresário, nós temos 26 anos de empresa, a empresa começou, eu e a esposa fundando a empresa, hoje nós estamos sócios, a empresa tomou um formato bacana, é de um tamanho bacana, e o meu filho, até há um ano atrás, nunca tinha prestado um dia de serviço para mim, um dia, nunca tinha feito um bico. Ele já fazia, por conta do marketing, vídeo, make, essas coisas, já fazia aniversáriozinhos para fazer a graninha dele, para se sustentar, no extra dele, mas na nossa empresa nós temos o seguinte, não, o dia que você vier para cá, você vai vir para valer, se vier, se quiser vir. Isso gerou uma cultura. Então ele foi, estudou fora, voltou, fez SPM, entrou numa multinacional automotiva premium na fábrica da BMW. Trabalhou legal. 3 anos lá na área de marketing. Uau. Trabalhou junto com uma diretora chamada Tati, que foi uma professora para ele. Eles eram marketing da América Latina. Uau. A CEO que ele falava ali era uma mexicana. E aí foi assim, o dia que eu estava de férias, fora do país, jogando um golfe com ele, que é o esporte que a gente ama, levou 4 horas para mim fazer uma proposta para ele. E eu achei que no final ele ia me dar uma resposta. Ele não me deu. Levou 4 meses para ele falar para mim, pai, Olha. aquela proposta tá valendo? Eu acho que agora faz sentido eu voltar para Ribeirão. Ele estava morando em São Paulo. E eu falei, uau, né? Olha que lindo. Então, assim, às vezes, que testemunho que eu quero dar? A gente, às vezes, estraga os nossos filhos. Ah, filho, você vai ficar na rua, não. Você vai lá para a empresa. Aí começa a dar essa dor. Você acha que o empresário não sofre? Você acha que eu, com uma empresa de 26 anos, já não sofri? Mas eu não levava meus problemas para casa. Meus problemas, eu e minha esposa, não matava ali na empresa. Até hoje. Até hoje a gente chega Hoje a gente brinca, subir na escada de casa. Você conhece lá, né, Mara? A gente vai subindo naquela escada e a gente fala, ó... A Acabou. empresa ficou aqui para trás. E aí a gente vai. Agora, quando a gente transfere isso para os filhos, e os filhos não querem saber do negócio. Não quer saber do negócio. E aí, Isso. às vezes, o cara quer economizar um salário médio para botar o filho para fazer alguma coisa, ele pega ódio do negócio. Sim. Na idade errada, na hora errada, na forma errada. Perfeito. Na posição errada, só para tapar um buraco. Não dá. E Sei é lá, isso. a gente chegou nesse tema, às vezes alguém está precisando desse conselho. Eu acho muito válido mesmo, porque fechando essa questão, né, o caminho no passado, a nossa geração aqui, a gente veio, eu brinco, para arar a terra, manda fazer, a gente ia lá, fazia. A nossa situação, acho que a maioria, não sei do caso de vocês, mas eu venho de uma família muito difícil. Então, trabalhar para mim era um refúgio. Então, eu só queria trabalhar. Eu trabalho desde os 12 anos. Então eu só Eu queria me lembro trabalhar. que eu ia levando a marmitinha do meu pai, assim, ó, pendurar, lembra aquela marmitinha de alumínio? Sim. Que tinha um elastiquinho? Eu ia levando pro meu pai. E agora é bem diferente. É muito Agora a diferente. qualidade de vida é outra coisa, são outras motivações. Então, realmente, a gente precisa entender todo mundo e todo mundo caminhar junto. Né? Então, o empresário de hoje, para mim, é o conselho para fechar isso. Conselho não, né? O que eu falo nas minhas Uma mentorias. sugestão. É, Os consultores geralmente sugerem. sugerem, é verdade. Você precisa se conhecer, saber quais são os seus sabotadores de comportamento. Quais são os pontos que tanto te incomoda dentro da tua empresa, no teu sistema, na cultura da empresa, nos seus funcionários. Para a gente diagnosticar isso e saber assim, qual é o remédio para cada coisa. Outra coisa, entender que a empresa vai precisar fazer um refinamento da cultura dela a partir da do novo posicionamento desse empresário.
né? Aquele empresário autoritário, rígido, escrito na pedra. Isso precisa ser flexibilizado, porque a nova geração ela tem outra mentalidade. E se você tiver discernimento, conhecimento, para poder aproveitar esses talentos, você cria áreas novas na sua empresa, aceleração. Eu dou um exemplo que, assim, o meu filho, ele é do mundo de IA. Ele trabalha na área de marketing. Lá na Argentina? Não, ele é uma empresa de Alphaville, que ele trabalha remoto. Ele trabalha para 3 pessoas. Ele cria automação de tudo. É impressionante. Impressionante. Ele automatiza blog, ele automatiza a criação de post, ele automatiza a criação de legenda, ele tem uns 10 agentes trabalhando para ele. Que empresa consegue pagar um negócio desse, entende? Se você tem, você não consegue pagar em humanos. Você não consegue, numa área de marketing, muitas vezes, fazer uma contratação de mais 3 colaboradores. Mas se você tem... Os agentes de IA, né? Se você que tem... a gente tem que entender exatamente. que a IA não é só um chat para Não conversar. é um chat. Né? E se você conversar errado, tem gente usando IA errada, né? Tá conversando com a IA como se estivesse falando com o Google. Com o Google. Aí tá treinando ela errada. Agora, criar agentes de IA, criar assistentes de IA, esse é o grande boom. E eu vou te falar que eu tô devendo isso para mim mesmo. Eu tô precisando, então é importante você olhar. Eu entrei já nesse mundo, obviamente, que não dá para ficar fora, mas ainda tô só tateando. Eu vou começar... Só que você já viu que eu já estou estudando, né? Agentes e assistentes é o grande X do negócio. Quando você fala assim, meu filho tem 3 agentes de IA fazendo isso, eu fico pensando, meu Deus. Então, o empresário, ele precisa se atualizar para poder também conversar com essa geração. Porque se eu não entendo disso que eu estou falando agora, sobre criação de agentes, sobre automação, para eu poder contratar e dar oportunidade para uma geração Z e implementar isso dentro da empresa, esse profissional vai ficar subaproveitado. Não, e o Z que não enxerga isso dentro da empresa do empresário, ele vai embora. Empresa. Perfeito, porque subaproveitado, ele não se sente motivado, pertencente, ele são pessoas rápidas, dinâmicas, ele não vai engajar, porque o que ele faz é operacional. A geração Z, ela tem muito menos, de modo geral, né, gente? Lembrando que nada é absoluto. Mas é uma geração que ela tem uma tendência muito menor a ter adesão a tarefas operacionais. Eu já aprendi o que você quis me dizer, eu já captei a minha mensagem. Que bom. Nós temos hoje algumas dezenas de colaboradores lá de nível Z. Eu já estou levando a meu aprendizado. Meu aprendizado é, se você entender e compreender a geração Z, você vai conseguir extrair o resultado que a geração Z tem para te dar. Perfeito. Só faz isso do jeito que você faz. É só entender. Só senta com eles e fala, quem aqui entende de IA? Quem aqui de IA entende o quê? Quem entende de design com IA? Quem entende de criação de conteúdo com IA? Quem entende de automação com IA? Vamos fazer aqui um brainstorm, onde eu quero ouvir vocês, entender os talentos de vocês. Eu queria até dar um pouco mais de materialidade no que eu disse. Entender a geração Z, para mim, nos próximos 30 dias, sabe o que vai ser? Descobrir quem é quem. Perfeito, é isso. Um por um. Não é? O que gosta, o que não faz. Não procurar os defeitos. Eu tô falando por mim, viu? Perfeito. Tô falando por mim. Pô, você quer procurar os defeitos na geração Z? Cara, você não vai mudar ela. Olha que fantástico que é isso que você falou. A gente não vai mudar. Beleza, então vamos procurar os acertos deles. Isso aí. Vamos conversar com eles. Vamos descobrir o que esse pessoal tem para nós. Porque nós não vamos mudar uma geração. Não vamos mudar uma geração inteira. E é eles que vão fazer a gente fazer dinheiro. É isso aí. Senta e só ouve, sabe? E ouve com essa presença que você tem, que a gente está vivendo aqui, que os olhos deles brilham. E aí poder fazer a pergunta, o que você gostaria de fazer, implementar? Quem for ruim mesmo, você vai descobrir. Se você quer ruim pra caramba, tchau. Mas vai ter lá uns 90%, com certeza, 80%, um paretinho de pé, né? Uns 80% você vai ficar bem, uns 20% você vai tentar mudar, e se não mudar, aí vai ser aquele operacional tchau, que vai fazer parte de uma geração que todas as outras têm. Só mais uma coisa para fechar. Diante disso, dessa característica, por exemplo, que a gente enxergou no talento do meu filho, a empresa criou uma área de inovação. A partir dele, de um outro profissional que tem um viés muito forte de tecnologia, de inovação. Uma área foi criada, ele está saindo da área de marketing, saindo para a área de inovação da empresa. Olha que legal. Por quê? Porque foi percebido
a partir da sensibilidade, do olhar, da escuta, da intenção efetiva de achar qualidades no indivíduo, foi percebido que tinha talentos ali que poderiam ser muito melhores aproveitados. A partir disso, a gente foi implementando, olha, vamos fazer uma automação no blog, vamos fazer isso, vamos começar a mostrar isso para a empresa. E a gente começou a mostrar para a empresa e a empresa criou uma área de inovação. Você pode ter na sua empresa uma grande oportunidade de enxergar agora esses talentos e começar a trazer automação, né, desde atendimentos, desde criar um agente específico para vendas. Nós temos uma camada de inteligência artificial que, inclusive, foi meu filho que trouxe, que foi a questão dos SDRs. Os SDRs Isso. lá já estão automatizados. Né? Assim, com IA, né, por trás. Com IA. O software que a gente usa, a gente tinha lá 4, 5 SDRs, hoje a gente tem nenhuma, mas estão automatizados pelo CRM. É bom demais. Nem sei como, mas tá lá. Meu filho tem 24 anos. 24. Talvez eles até se conheçam, depois a gente fala. Sim, estudou aqui no Einstein, no colégio, no Coque, Einstein, depois foi pra fora. Cara, acabou o tempo, mano. Viajamos nas gerações. Eu falei muito. Já vamos marcar o episódio 2. Não, eu quero entrar nessa vamos falar de empreendedorismo, carreira. Exatamente. Vai ser um prazer. Tem assunto aí, Tem né? assunto. Muitos anos de dedicação a E essa você área. hoje está trabalhando com consultoria ou você está... Hoje eu sou executiva de uma empresa de tecnologia. Então tá. E dou mentoria para alguns empresários, né? E estou fazendo uma transição de carreira nesse momento, assumindo uma outra oportunidade, um desafio de uma empresa numa cadeira maior, né? Para eu fazer aquilo que eu já fiz há 5 anos atrás, durante 15 anos lá na outra empresa, montar uma operação robusta. Do cartão, Lá atrás, né, eu entrei com metodologias, com processos, com gente, gestão, com cultura. Sem preguiça, né? Sem preguiça. Eu vou falar a idade que você mesmo falou aqui. 52 anos não tem preguiça de retomar, nenhuma. Não. E assim, eu tô muito animada. E o reino de Deus precisa de gente assim, né? Eu tenho um tema que eu falo que o reino de Deus é conquistado à força. E se nós somos o reino de Deus, nós temos que nos conquistar também todos os dias. Que eu vou fazer, eu vou realizar, sede, né? Eu vou fazer, eu não quero saber de idade. Esse ano eu faço 50 daqui, acho que daqui um mês eu faço, dia 13 de julho, né? Estamos gravando no dia 20 hoje. Então, assim, 13 eu faço 50. Eu me sinto com 18. Não quero nem saber. E assim, eu vou sair daqui hoje, eu vou gravar conteúdo. Porque é emenda de feriado na empresa que eu trabalho. Hoje eu vou gravar conteúdo, depois eu almoço com Tem gente que mentorado, tá esperando das 6 horas da tarde pro bar, para fazer um happy hour. Tá bom, bar e happy hour faz sentido, faz parte, mas a casa do amigo faz parte, a festa faz parte, né? A conversa faz parte, mas o trabalho também. Mas isso não é o todo, né? O que nos move tem que ter um propósito maior. Então, assim... Quando você me fala do todo, me lembra de um aprendizado que eu tive numa pós que eu fiz, que fala sobre Gestalt. Compreender as partes para entender o todo. Sem você compreender as partes, você não vai entender o todo. E por isso que a gente falou tanto de relacionamento com pessoas, porque são as partes de um corpo todo, né? Isso, perfeito. Acho que acabou agora, não dá mais. Já Agora encerramos. Gente, que episódio maravilhoso. Obrigada, Ali, por estar aqui com a gente. Foi tremendo mesmo. Pastor Wilson, obrigado pelas dicas. Agora eu queria corrigir o que eu propus. Você não vai se sugerir a participar. Você vai sugerir alguém a participar. Ai, que legal. Entre lá no Insta do CRI, vai lá e fala assim, eu gostaria de sugerir fulano de tal. Ponto. Quero ouvir tudo sobre essa pessoa. Marca o arroba de quem você quer sugerir pra gente colocar aqui na nossa agenda. É isso aí. Li, obrigado, viu? Manda um abraço pro Leandro, quero conhecê-lo pessoalmente. Vai conhecer, tá bom? Estaremos no culto domingo. A gente vai ficando por aqui, se vê numa próxima edição e acompanhe a gente lá nos cortes no Instagram do CRI Voz e o episódio completo lá no YouTube da Igreja Voz Online. Tchau. Até a próxima edição. Tchau, obrigada.